A gente tem comentado ao longo do estudo nosso do Evangelho que hoje em dia as maiores autoridades no assunto sobre estudo do Evangelho consideram obrigatório conhecer a cultura do povo e conhecer os elementos linguísticos que Jesus utilizou, que tinham, às vezes, um peso e um significado próprio para aquela cultura oriental, para que a gente entenda mais profundamente aquilo que Jesus quis dizer. A gente comentou isso em algumas reuniões passadas, né, que quanto mais a gente entende esse contexto, maior o alcance do entendimento das palavras de Jesus. Não porque Jesus falou para aquele contexto, pelo contrário. A gente estuda o ensinamento do Cristo porque o ensinamento dele é atemporal, está acima das culturas. Está acima das culturas. Mas para a gente entender o que é que ele quis dizer moralmente, ele utilizou uma linguagem. E a linguagem não foi o português do século XXI. Foi o aramaico do ano zero da nossa época, né? A partir dele, né? Então, o aramaico daquela Palestina. Então, entender o que é que significavam algumas coisas naquele contexto é entender ainda mais a moral, aí sim, que está acima da cultura. Eu não sei se isso fica claro, porque assim, deixa eu tentar exemplificar com uma coisa mais palatável, mais palpável. Paulo, inclusive, compreendeu isso melhor do que qualquer outro apóstolo, né? Tanto é que a briga dele, isso é narrado em Paulo e Estevão, livro de Emmanuel, né? Em Atos dos Apóstolos, na Bíblia, isso já fica claro, mas Emmanuel descreve em detalhes o que foi isso. Paulo percebeu que, para além das culturas, ele era um cidadão cosmopolita, ele era um cidadão que conhecia as 3 grandes culturas mundiais da época. Ele conhecia a cultura grega, era letrado no grego, conhecia inclusive as universidades, a Universidade de Alexandria, que ele inclusive aprendeu coisas lá. Ele conhecia o romano, porque era cidadão romano, e conhecia a cultura hebraica, a cultura israelita, porque era judeu. Fariseu, inclusive, doutor da lei. E quando ele se converte ao Evangelho, ele percebe o seguinte, que havia elementos culturais do judaísmo, havia elementos culturais da Grécia, havia elementos culturais de Roma, mas que o Evangelho de Jesus estava acima deles. Por quê? Porque tinha um caráter que ia além da cultura, tinha um caráter universal. Trocando em miúdos, é como se a gente hoje no movimento espírita de hoje, a gente dissesse o seguinte, os gaúchos, e tem até gaúcho no grupo aqui, os gaúchos gostam de chimarrão. Os baianos já gostam de acarajé. E aí, em cada região que a gente for aqui consultar, vai ter um gosto específico por comida. Isso é cultura. Isso é cultura. Se no centro espírita dos gaúchos que quiserem fazer um festival lá para arrecadação, e é um festival de chimarrão, que seja. E os baianos quiserem fazer um negócio de acarajé aqui para deixar todo mundo depois desarranjado, enfim, com dendê, que seja. Isso são os elementos culturais. Mas o que é que há de comum em qualquer parte do mundo, dentro do centro dos espíritas? A moral espírita, a ética espírita é uma em qualquer lugar. Independente da cultura, independente se você gosta de sushi ou gosta de Angus, Black, os veganos que me perdoem, enfim. Ou se você gosta de comida macrobiótica, grão de bico e sei lá o que, enfim. Independente desses elementos culturais, a ética espírita é uma só em qualquer lugar. Isso Paulo compreendeu em relação ao cristianismo. Agora, como Jesus falou uma língua que não é a nossa língua, dentro de uma cultura, as palavras que ele usou, quando a gente lê hoje, muitas vezes não têm o mesmo significado que tinha para aquele público. Então, para a gente entender a moral que estava, ou a ética que existia nas palavras de Jesus, quanto mais a gente conhece esses detalhes, mais fica claro. Por exemplo, vou citar um exemplo que não é o texto, ainda não estou abordando o texto, mas não estou fugindo não, tá? Lembram daquele exemplo de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro,
na casa de Lázaro. Jesus já estava na época da Páscoa, próximo inclusive de ser crucificado, de experimentar o martírio em Jerusalém, passa em Betânia, é hospedado na casa de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, e enquanto Marta estava na cozinha preparando a comida, preparando, portanto, a refeição, Jesus caminhava muito, né? E havia caminhado muito até chegar lá, então ela preparava alguma refeição para agradá-lo. Maria, a irmã de Marta, ficou próximo de Jesus ali, dialogando com ele, etc. E o texto diz assim: e sentando aos seus pés. E sentando aos seus pés. Aí você pensa, tá, ela chegou, sentou aos pés de Jesus e ficou ouvindo Jesus falar, né? Ficou ouvindo Jesus falar, etc. O que isso tem de mais? É a mesma coisa que acontece aqui hoje. Alguém que senta na frente do palestrante e o palestrante falando. Não. A expressão sentando aos seus pés tem uma significação específica na cultura judaica. O que é que significava sentando aos seus pés? Está lá em Atos dos Apóstolos. E Saulo de Tarso sentou aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Era o mestre de Saulo. Era o rabino orientador dele. Sentando aos seus pés era o seguinte: se tornou discípulo para aprender. Se tornou discípulo para aprender. Então, se a gente não conhece essas coisas, esses detalhes, perde a essência, não perde. A essência do ensinamento, mesmo você lendo o texto, você consegue pegar. Claro que você pega. Mas se você conhece esses detalhes, esses elementos a mais, você consegue ir além e consegue ter uma compreensão mais profunda do que aconteceu. A ética do Cristo se torna ainda maior, ainda mais bela, ainda mais espiritual, né? Então, é por isso que Alcione, e eu comentei isso na última reunião, disse, né, que o Evangelho é uma escada ascensional que a gente vai precisar ler, meditar, refletir e viver nos seus mínimos detalhes. Né? Uma escada ascensional é o Evangelho. Então, quando Maria senta aos pés de Jesus, o texto, para qualquer judeu daquela época, que pegasse o texto, entendia o que queria dizer e ficaria escandalizado. Escandalizado. Sabe por quê? Numa cultura patriarcal daquela, numa cultura bastante segregadora, onde os papéis eram fixos e eram claros, especialmente do homem e da mulher, em uma casa de família judia, o cômodo da sala era o cômodo das discussões, onde os homens ficavam discutindo sobre as coisas do Torá, da teologia judaica, da lei. As mulheres não participavam. Quando Marta sai da cozinha e reclama de Maria para o Senhor, é como se ela dissesse: Senhor, minha irmã está se comportando como um homem. Repreende ela. Ela sentou aos seus pés, isso é, ela assumiu a posição de discípula. Discípula. Manda ela se colocar no lugar dela. Manda ela ir para a parte que é dela. Qual é a parte? O cômodo reservado às mulheres, que era longe das discussões masculinas. Os homens estavam ali discutindo. Senhor, a parte dela é aqui comigo. E aí Jesus aproveita e diz assim: Marta, Marta, por que estás tão preocupada? Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será retirada. A melhor parte era ele. É isso que ele queria dizer. Tem um ensinamento duplo. Tem o ensinamento dos cômodos e tem o ensinamento de que comida por comida sacia a fome e logo mais a gente tem fome de novo. Quantas Martas a gente tem visto pelo mundo, né? Que está preocupado apenas com o operacional, com o braçal, com sempre as coisas materiais, que são importantes, são importantes. Mas aquela parte da reflexão também era um momento único. Um momento único. Aqui, por exemplo, é um momento único nosso.
Tá, vai ser gravado, coloca, mas é diferente. Não tem o mesmo clima psíquico aqui. Depois as pessoas vão ouvir, vão acompanhar, mas não tem a mesma experiência, a semelhança do encontro presencial. Até porque é alguém cochilando aqui, é o outro bocejando aqui. E como eu tô vendo todo mundo, de vez em quando eu vejo alguém bocejando, alguém cochilando, alguém abrindo os olhos, revirando os olhos, abrindo a boca, revirando os olhos. Então, isso também é um momento específico, né? Então, esse contexto ajuda a gente a entender que também Jesus estava dizendo, como eu já comentei sobre esse episódio de Maria e Marta, que na verdade uma parte não é retirada da outra. Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será retirada. Jesus queria dizer que a atividade de Marta era importante e uma não excluía a outra. Tanto é que Dom Helder Câmara vai dizer, Jesus queria dizer com essa passagem que o cristão verdadeiro tem os braços de Marta e o coração de Maria. Ou seja, tem o operacional, o fazer, o agir, o produzir, o também manifestar, né? Mas tem também um momento de refletir, de ter o coração, né? de ter o coração envolvido na proposta. Não é apenas fazer automaticamente as coisas, mas é também ter o coração. Né? Então, tem os braços de Marta e o coração de Maria. Né? São dois lados de uma mesma moeda. O texto Óbolo da Viúva é um texto super interessante, primeiro, porque Jesus praticamente acaba, do ponto de vista do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Lucas também está no final, mas o Evangelho de Marcos, como é um evangelho menor, esse texto do Óbolo da Viúva acaba a missão pública de Jesus. É o último ensinamento de Jesus na missão pública antes do Calvário. Depois disso é prisão, tortura, morte e ressurreição. E é interessante porque esse símbolo da viúva é um símbolo que Jesus coloca justamente depois da famosa expulsão dos vendilhões do templo. A gente comentou na reunião passada essa expulsão, que na verdade não foi Jesus pegando chicote, etc. E veja que Jesus cita um texto de Isaías falando: hipócritas, vós que devorais as casas das viúvas. Por quê? Porque a viúva, naquela época, na cultura da época, era uma pessoa super vulnerável. Era muito vulnerável, porque a fonte de renda era o marido que trabalhava, o marido morre, ela fica com o patrimônio, algum recurso que ele acumulou e que ele juntou para ela se manter, né? E as terras, alguma terra que ele tivesse. Na época era difícil vender terra, não se vendia terra, porque terra era uma coisa valiosa, muito valiosa. Né? Agricultura, a produção, né, da agricultura que mantinha muitas famílias e assim por diante. Então, a viúva praticamente sobrevivia disso. E não era raro pessoas quererem explorar as viúvas. Especialmente religiosos do templo. Então, depois do grande sermão de Jesus aos vendilhões do templo, ele traz o ensinamento, não se sabe se esse ensinamento é real, se essa viúva realmente existiu, ou se é uma parábola, pouco importa. Alonso Scheikel, na Bíblia do Peregrino, essa Bíblia aqui, que eu comentei que a tradução não é lá das mais assim convencionais, né, como a Bíblia de Jerusalém, mas os comentários dele são primorosos. Alonso Scheikel vai dizer que pelas características da narrativa, é pouco provável que tenha sido uma história real. É mais provável que tenha sido uma parábola que Jesus contou. Mas pouco importa. Né? O importante é o ensinamento dela. É o que ela quer dizer. E Alonso Scheikel vai dizer que essa figura da viúva praticamente reflete ali o final da missão do Cristo no Evangelho de Marcos, como sendo um símbolo especial. Alguém que tinha pouco, alguém que era vulnerável, alguém que tinha pouco para ofertar, mas alguém que ofereceu aquilo que lhe fazia falta. Daí, Kardec vai dizer, quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Quanto mais sacrifício eu faço no bem, maior o mérito. Eu me lembro que os bons espíritos, certa vez, nos disseram em reunião mediúnica que
as obras do bem, as obras de caridade, as obras de amor, sejam obras sociais, sejam livros escritos, no período em que o autor, no período em que a pessoa que fez essas obras estava em sofrimento, estava em conflito, seja sofrimento físico, material, necessidades, seja alguma angústia, seja algum problema familiar, tem no mundo espiritual verdadeiras homenagens a essas obras. Verdadeiras homenagens. Os livros que foram escritos por autores que estavam derramando lágrimas de sangue quando foram escritos, nas bibliotecas do mundo espiritual, que possuem os originais, esses livros, quando são abertos, irradiam luz, projetam luz, por causa do sacrifício dos seus autores. Não porque Deus gosta da gente sofrer, mas porque o objetivo da caridade não é salvar o outro. Ninguém salva ninguém. Ninguém salva ninguém. Eu converso com muitas pessoas, inclusive com pessoas dedicadas à religião. Não apenas à religião espírita, mas outras, por conta do meu trabalho profissional. E às vezes converso com pessoas que estão neurotizadas, adoecendo por causa de atividade social, de ação social. Porque transformaram a ação social numa espécie de workaholic e estão com síndrome de burnout. E falam para mim, eu não aguento mais. A caridade está me dando burnout. A caridade está me dando estafa. Eu tô com estafa. Porque eu preciso ajudar os pobres, eu preciso auxiliar os necessitados. E eu costumo dizer, se você morrer, como é que eles ficam? Mas vai faltar. Eles vão sobreviver de alguma forma. Se você não ajudar eles, se você não puder um dia ajudá-los, de alguma sorte eles vão sobreviver. Vai se dar um jeito. Porque antes de você aparecer, eles já viviam. Você só está contribuindo. Não estou dizendo que a contribuição não seja valiosa. É valiosa. Para quem recebe, é aquilo que Chico Xavier dizia, né? Chico Xavier dizia o seguinte, que ensinar a pescar e não dar o peixe é o essencial. O próprio Evangelho fala, transformai as esmolas em salário. Mas enquanto a gente não consegue fazer isso, enquanto a gente não tem condição, enquanto a gente não é um grande empresário que pode produzir empregos, a gente vai apagando incêndio. Um pedaço de pão, uma oferta material, não resolve o problema da miséria. Mas naquele dia a pessoa revoltada, com fome, talvez não assaltou alguém. Talvez não agrediu alguém por causa da fome. Talvez não pensou em suicídio por causa da fome. Então, para quem recebe, faz toda a diferença. Não resolve o problema da fome, não resolve o problema da miséria, mas ajuda. E Chico dizia, como o banho não resolve o problema da higiene, mas ninguém deixa de tomar banho. As figuras de Chico, as imagens que Chico utiliza são fantásticas, né? São parabólicas, né? Então, nesse sentido, o que é que eu quero dizer com tudo isso? É que a caridade, o objetivo da caridade é iluminar aquele que faz a caridade. A caridade beneficia o outro, a ajuda ao próximo produz bem-estar e produz socorro no irmão, mas o objetivo maior da caridade é melhorar o candidato a fazê-la. E não salvar os outros. Ninguém salva ninguém. A gente passa pela vida das pessoas e contribui de alguma forma. Pode contribuir de alguma forma, de alguma sorte. Mas a proposta é de auto-iluminação. É de auto-aprimoramento, porque o nosso compromisso primeiro é conosco. E não com os outros. E eu digo isso estendendo esse comentário aos mais próximos. Mesmo filho, mesmo irmão, mesmo cônjuge, nós temos um dever com eles? Temos. Mas o primeiro compromisso nosso é conosco. Eu sei que pode parecer um discurso egoísta, mas não é. Que adianta salvar o mundo inteiro e perder a própria alma?
Quem disse isso foi Jesus. A nossa proposta é com a nossa auto-iluminação. Se a gente se iluminar, a gente já está contribuindo com o próximo. Se a gente conseguir se melhorar, a gente já está fazendo bem aos outros. Então, e claro, à medida que a gente melhora, o nosso poder de alcance de ajudar os outros também melhora, também aumenta. Então, isso é super interessante. Então, o óbolo da viúva fala dessa mulher, desse gasofilácio, como se diz, né? E nesse local de doação. Lembremos uma coisa importante na cultura também na época, é que é o seguinte, as viúvas, como todas as mulheres, não entravam no templo nos locais de maior relevância. O templo de Jerusalém era dividido em 3 cômodos, tá? Em 3 cômodos. O primeiro era o público, o chamado átrio dos gentios. É ali que existia a venda de animais, o comércio religioso, havia uma verdadeira feira ali. E quem é que ficava ali? Os gentios, estrangeiros, de modo geral. Porque assim, isso é interessante. Na cultura judaica, era o seguinte, nós os judeus e o resto é gentio. Como na cultura grega era, nós os gregos e o resto são bárbaros. Os gregos falavam isso. Os romanos também falavam a mesma coisa. Nós, os romanos, e o resto do mundo são bárbaros. Né? Os judeus falavam, nós, os judeus, e o resto são gentios. Então, no átrio dos gentios, eram gentios estrangeiros, judeus que não foram circuncidados, porque o ritual da circuncisão era um ritual considerado sagrado, para a pessoa ser considerada judeu e participante das discussões da fé, e as mulheres. O segundo cômodo do templo era o chamado local santo, onde havia as discussões dos judeus em torno da lei, do Torá. E o terceiro cômodo, o átrio, o Santo dos Santos, que só entrava o sumo sacerdote. Essa parábola gira em torno desse local público, desse átrio dos gentios. Que era reservado ali a esse público. Então é interessante porque quem lê na época entendia que estava o local mais excluído. E essa mulher chega lá, vulnerável à exploração alheia, vulnerável aos interesseiros, e doa um recurso que é para a manutenção dela. Oferece ali aquele recurso. E o que Allan Kardec comenta que vale a pena é justamente esse trecho de Marcos que diz, ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Me parece que o texto evangélico também está fazendo uma alusão, e isso é importante dizer o seguinte, Elias no Antigo Testamento, tem uma história de Elias, que Elias vai para um local, viajando a uma cidade, chega nesse local, e ele começa a passar fome nesse local, um local de gentios, e ele está pregando a palavra de Deus, aquela coisa, e aqueles adoradores de deuses variados, e ele lá defendendo. E aí, ele não tem onde ficar. Uma viúva, que é da região, não é judia, aceita receber ele em casa. O filho está doente. Ele faz um milagre e cura esse filho. E essa mulher dá tudo que tinha, uma comida que era pouca para o filho e para ela, divide para Elias. E Elias come. Está lá no livro, lá no Antigo Testamento, no livro de Elias. Ele come ali e abençoa a casa e diz que aquele alimento iria se multiplicar mais tarde. E isso acontece. O alimento viria em abundância. Não sei se é um fenômeno mediúnico de efeito físico ou se a mulher conseguiu mais recursos para alimentar a casa e passava necessidade, passava dificuldade. Me parece que o texto faz uma alusão a esse episódio de Elias numa parábola de Jesus. Como se Jesus estivesse homenageando essa viúva que foi homenageada por Elias. Quando Elias conta essa história, dizendo que essa mulher foi uma mulher super importante, que recebeu na sua casa e que não era de origem judia, não era de natureza judaica. Da mesma forma, Jesus, diante de uma cultura masculina, de uma mentalidade patriarcal, de uma hierarquia
muito preconceituosa, estabelece ali a viúva como heroína da história. Uma mulher como protagonista de um ensinamento já era uma coisa que deveria assustar na cultura da época. Uma mulher que era um modelo ali de virtude, um modelo ali de moral, no átrio dos gentios, e era colocado como alguém que cumpriu a vontade de Deus, era algo que deveria chamar a atenção das pessoas. Deixa eu só ler o comentário de Alonso Sheik, que eu acho super interessante, que ele diz assim, no trecho de Marcos: atraída pela palavra viúva, entra aqui esta narração. Episódio sucedido ou parábola em ação, colocada nesse contexto próximo, irradia reflexos de contraste. Seu desprendimento total ante a cobiça dos outros, o último lugar ante a busca dos primeiros, seu conceito puro do culto, vivido como sacrifício da pessoa. Podemos recordar a viúva fenícia que partilhou com Elias a última comida sua e do filho, livro de Reis, capítulo 1, versículo 17. Sobre o cofre do templo, vê também livro de Reis, segundo livro, capítulo 12, versículo 5. No tempo de Jesus, se haviam diversificado os cofres, segundo o destino do dinheiro. Com essas palavras, termina o ministério público de Jesus no Evangelho de Marcos. Quis conservar para todas as gerações, onde se pregar o Evangelho, a figura dessa viúva, pobre e anônima, uma lição e uma denúncia. Não precisava conhecer os 613 mandamentos da lei para cumpri-los. Sabia dar a Deus o que é de Deus, ou seja, em forma de 2 moedinhas toda a sua vida. O que é interessante aqui para a nossa compreensão, e que Kardec vai no ponto, Kardec não conhecia a cultura nem esses detalhes linguísticos, tá? Só que Kardec tinha os universitários cochichando no ouvido dele, que eram os espíritos. E os espíritos tinham acesso a isso. Né? Então Kardec é uma coisa à parte, né? Porque Kardec não conhecia, ele nem sabia falar o idioma aramaico, nem cultura hebraica ele tinha, embora fosse muito culto, né? E nem conhecia em profundidade a hermenêutica judaica. Né? Mas Kardec tinha os espíritos que ajudavam ele nessa parte, e tinham as fontes. Né? O que é interessante a gente pensar aqui nessa passagem é o seguinte: não é importante a quantidade de coisas que você faz, mas a intensidade do sentimento que você coloca. Você pode fazer pouco, mas com muito amor. E você pode erguer uma obra gigante xingando as pessoas e de mau humor. Essa obra que você ergue não te transformou por dentro. As obras que a gente faz é para a gente se transformar por elas. Elas nos transformam. Se as obras que a gente faz não nos transformam, Kardec chega a perguntar: que pensais do escritor que escreve lições elevadas e que ele próprio não pratica? Os espíritos respondem: ele não aproveita as lições. Que há de mal nisso? Que seja útil aos outros, e ele no futuro se arrependerá de não ter aproveitado as lições que encaminha para os outros. Olha só. Então isso é interessante, porque a obra que eu faço é para me modificar, é para que aquela obra me modifique, me transforme. Então a gente tem, por exemplo, pessoas que construíram obras maravilhosas, mas às vezes não foram modificadas. Não foram modificadas. Por exemplo, vou citar um dos exemplos aqui. Irmão Jacó, no livro Voltei, ele narra um pouco disso. Não é que ele era um trabalhador do bem, né? Mas ele comenta sobre isso. Palestrante espírita, viajava, fundou Casa Espírita, ligado à Federação Espírita Brasileira, Frederico Figner, né, o nome dele, tá como pseudônimo. E ao desencarnar, embora ele tivesse uma obra fantástica, claro que aquilo é aproveitado, claro, mas ao desencarnar ele teve dificuldade de sair do corpo. Ficou preso ao corpo, tendo dificuldade, tendo crise de pânico quando viu o cadáver. Bezerra de Menezes chegou para ajudá-lo, ele tinha méritos, claro que ele tinha méritos, mas ele falou, ele conta no livro, o temperamento dele, o temperamento forte, as coisas que ele não modificou por dentro. Quer dizer, fez uma obra externa, mas tinha coisas por dentro que ele não modificou. Dona Otília Gonçalves, aqui em Salvador, foi uma das fundadoras da Mansão do Caminho junto com o Divaldo.
desencarna e tem dificuldade também de se libertar da matéria. Narra ela própria, pela psicografia de Divaldo, a dificuldade que ela teve depois do infarto fulminante que ela sofreu. Por quê? O temperamento, algumas condutas teimosas, algumas coisas que ela não modificava, a forma de tratar os outros, às vezes de maneira grosseira, de maneira forte, e ela conta isso na obra. Quer dizer, foi mãe de muitas crianças adotadas, né? Ela era uma das mães da Mansão do Caminho, cuidou de muita gente, etc. Tinha os méritos dela, é claro, mas ela está também enfatizando aquele lado que poderia ser melhor. Né? Então, o que esse trecho do Óbolo da Viúva quer dizer é o seguinte: o mais importante é o quanto eu me modifico fazendo o que eu estou fazendo. O quanto eu me aprimoro, o quanto eu me torno uma pessoa melhor fazendo o que eu faço. Divaldo Franco fez uma obra maravilhosa. E claro que ele foi modificado pela obra que ele fez. Chico Xavier também. Mas tivemos, por exemplo, Teresa de Ávila, que não fez uma obra social grande, mas o quanto ela cresceu espiritualmente por dentro. Né? A gente tem Santa Brígida da Suécia, que era praticamente o que ela fazia era uma mãe de família, que cuidava dos filhos. Que a gente às vezes desvaloriza tanto, né? Essa tarefa de ser mãe, de cuidar dos filhos. Às vezes é uma tarefa que eleva o espírito, de dedicação, etc. Porque o que vai ser contado no futuro é o quanto eu me melhorei fazendo o que eu fazia. O quanto eu me melhorei. É 2 moedas, mas eu me tornei uma pessoa melhor. Eu avancei com isso. Era 2 moedas, mas eu dei de coração. Isso é que faz a diferença. Vamos agora socializar a palavra. Bem colocado, a Cássia colocou uma coisa que está no cerne do capítulo 13, do tema central do capítulo 13, que é não saiba uma mão o que faz a outra, né? Eu nunca me lembro se é esquerda ou direita, eu acho que na verdade é a direita. Porque na verdade para o judeu a mão direita tinha uma importância do ponto de vista religioso, se não me falha a memória. Tanto é que havia a lavagem da mão direita, da mão esquerda, para comer, né? Para se alimentar. Mas o que Cássia falou é super verdadeiro, né? Às vezes o que está cansando, inclusive vibratoriamente, é justamente essa postura perante a ação do bem, né? Que até transforma a caridade numa espécie de marketing pessoal, ou marketing digital, né? Como está na moda. Porque, na verdade, a caridade deveria renovar a gente. Né? No fundo, quando a gente realiza o bem, a gente se renova, a gente fica mais disposto. Porque a gente entra em contato com as fontes do alto. Mas às vezes a nossa postura é uma postura muito exterior, né? Muito de ostentar, né? Muito de se colocar em evidência, né? Muito de valorizar o olhar do outro sobre nós. Freud, na psicanálise, os textos dele sobre narcisismo são super interessantes e apropriados. O narcisismo, na visão freudiana, tem a ver com esse orgulho que Kardec fala. Porque o narcisismo não é você se olhar no espelho e se achar o máximo. Não é você olhar no espelho e gostar do que você está vendo. Isso é até bom. É importante que você goste da sua imagem. É importante que você tenha autoestima. É importante que você goste de você. Se você se acha bonita ou bonito, ótimo. Ótimo. Não sei se é verdade ou não, mas quem ama o feio, bonito lhe parece. Quem mente tanto, acaba acreditando na mentira. Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas é bom que você goste de você, que você se ache bonito ou bonita, que você reconheça as suas virtudes, que se você se acha que você olhe para os seus potenciais e se alegre com isso. Não tem nada de pecado nisso. O narcisismo na visão freudiana, que tem a ver com o orgulho na visão espírita, é você querer ser o máximo para as outras pessoas. Não é você se sentir o máximo. É você querer desesperadamente que as outras pessoas te achem o máximo. Esse é o orgulho. Essa é a vaidade. A vaidade, quando as pessoas leem vaidade no Evangelho, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, muita gente critica, dizendo, mas como vaidade? Quer dizer, eu não posso me arrumar? Deve se arrumar. Deve se arrumar.
ficar bonitinho, dar uma ajeitada, uma melhorada naquele carro que já está assim vencido, né? Que já venceu a garantia. Então você dá uma melhorada para não dar susto nos outros, né? Isso quem dizia era Chico Xavier, né? Que quando ele colocou a peruca, o movimento espírita, que tem espírita que é mais espírita do que Allan Kardec, né? É impressionante. E tem aqueles fiscais da vida alheia, né? Começaram a censurar Chico, dizendo que Chico estava vaidoso, que agora estava usando até peruca, que isso é vaidade. Entenderam a vaidade no evangelho errada, né? É vaidade, etc. E Chico, na verdade, estava tendo um problema, inclusive na cabeça, né? Algumas feridas, etc. E dizia isso, né? E disse para ele: você está muito vaidoso, você vai cair. E aí Chico disse: não, meu filho, não vou cair. Tá vendo que você está vaidoso? Você nem acha que vai cair. Ele disse: eu não vou cair porque nem me levantei ainda. Chico tinha essa coisa, né? E aí remendou, adicionou dizendo que é caridade também não assustar os outros, né? Ele dizia isso, né? Divaldo até hoje. Porque Divaldo pinta o cabelo. Certa vez chegaram a Divaldo e falaram, eu vi na Mansão do Caminho. Quer dizer que você pinta o cabelo, Divaldo? Divaldo com essa idade. E a pessoa pergunta se pinta o cabelo. Divaldo disse: de jeito nenhum, meu filho. É a mediunidade que faz isso. É a mediunidade que deixa assim. Imagine. Então, as pessoas acham que vaidade é isso. Não, a vaidade no sentido espírita não é você gostar da sua estética, cuidar da sua aparência. É até melhor. Às vezes eu percebo que quando a pessoa tá ruim, aí que ela fica acabada, já notaram? Os homens, quando estão mal, aqueles que fazem a barba, claro, aí deixam a barba por fazer, fica acabado. Eu mesmo percebi isso até em mim. As mulheres, quando estão em casa, às vezes botam umas coisas na cabeça, amarram os negócios na cintura. Né? Não, quando você tá mal, aí que você tem que dar uma melhorada, porque já tá mal, pelo menos você não tá conseguindo melhorar a alma, melhora o corpo primeiro, para ver se dá uma empurrada pra frente, né? E aí quando vem uma visita, peraí, aí vai se arrumar, e bota perfume. Não, tem que botar perfume pra você também, pra você se sentir bem. Dá uma melhorada. Não tem nada de pecado, não tem nada na obra espírita que condene isso. A vaidade no sentido espírita é esse marketing. De você querer que os outros te aplaudam, você querer que os outros te achem o máximo, você querer sempre buscar elogios. Essa é a vaidade, essa é o narcisismo, porque no fundo você quer, na verdade, que o outro seja espelho seu. Seja um espelho que endeuse você. E isso que a gente deve fugir disso. Né? Porque isso faz com que a gente se perca. Então, é mais ou menos essa história que esse capítulo 13 coloca aqui. A ostentação é isso. Não é necessariamente, não, eu vou fazer o bem e não posso... Peraí, deixa eu me esconder. Eu vou fazer o bem aqui, mas eu vou me esconder para ninguém ver. Não precisa tanto. Não precisa tanto. Você faz o bem naturalmente, mas você não precisa alardear o bem. Você não precisa alardear. Se alguém vê você fazendo o bem, ok, mas você não quis mostrar. A mão esquerda não sabe o que a direita faz quando você tornou o gesto de fazer o bem algo tão natural que você não mais contabiliza. Contabiliza. Você não mais conta. Você não mais fica anotando, eu fiz o bem tal dia, eu fiz o bem tal dia. Quando se torna um hábito, aí você já não conta mais. Quando isso acontece, você já não contabiliza. Da mesma forma que você não fica contando as batidas do seu coração, o quanto você respira enquanto está aqui, a circulação sanguínea está se dando e você não fica olhando, verificando. Os automatismos físicos estão se dando aqui em você e você não fica contabilizando. Chegará um momento que a gente vai ter automatismos morais. Os espíritos elevados já automatizaram o bem que eles já não contam mais. Quando acontece isso, a mão esquerda não sabe o que a direita faz. Então não tem exibicionismo, não tem ostentação, não tem nada disso. Isso é diferente. Eu acho que são coisas distintas. Uma coisa é eu ter uma obra social, que eu tenho doadores e que eu preciso prestar satisfação, eu preciso, portanto, passar a esses doadores, né? Apresentar ali o trabalho que foi feito. Isso é diferente. É diferente de eu, como indivíduo, publicizar o que eu faço para as pessoas de um modo geral.
Uma coisa eu estou envolvido num trabalho que é um trabalho de grupo, que tem instituição, sei lá, que colabora, ou pessoas que colaboram, e que faz parte do combinado, eu, de alguma forma, dar a satisfação para onde os recursos foram, para onde a obra foi, as doações foram encaminhadas. Isso é diferente, a gente precisa transmitir. A outra coisa é fazer um marketing individual. Eu, por exemplo, fazer uma espécie de autopromoção daquilo que eu faço como indivíduo. Por exemplo, só para citar um exemplo, no Semeador de Estrelas há um depoimento lá de Nilson de Souza Pereira falando sobre Divaldo, dizendo que, bom, as atividades da Mansão do Caminho, os recursos que chegam lá, a Mansão do Caminho presta contas a todo mundo. Presta contas a todo mundo, inclusive aos doadores, inclusive com nota fiscal e tudo. Tudo que é doado lá, então é destinado, tem registro disso, né, para as pessoas que são beneficiadas. Às vezes Divaldo tá, hoje em dia mais não, mas eu fui testemunho de Divaldo estar à frente dos trabalhos de doação, tá ali distribuindo as cestas, etc. Mas aí Nilson dizia que às vezes, olha só, isso que é coisa interessante, às vezes ele estava para dormir e em alguns momentos ele via à noite todo mundo dormindo e Divaldo saindo para a comunidade ali no Pau da Lima, sozinho, sem que ninguém visse, para fazer a sua atividade e nunca falava a ninguém o que ele fazia. Visitava pessoas carentes, etc., num bairro que, inclusive, no passado era considerado muito mais perigoso do que é hoje. E que Nilson uma vez acordou no meio da noite e pegou. E nunca esqueceu isso. E Edivaldo sorriu e disse para ele: eu também tenho meus segredos, para que eu vou dividir isso com todo mundo? Aí é diferente. A orientação moral do capítulo 13 é muito mais para aquilo que eu faço como indivíduo e eu utilizo isso como uma forma de me promover. Como uma forma de me publicizar. Mas não, eu estou um trabalho em grupo, eu tenho que prestar contas, isso não é nenhum exibicionismo, né? Não fere a esse ensinamento do Evangelho, né? Quero lembrar uma colocação que o Bezerra de Menezes escreveu pela Via Mediúnica de Chico, né? Que hoje está muito conhecida, porque é muito divulgado, inclusive o próprio Divaldo divulga muito, que é o seguinte: quando a caridade é muito intelectualizada ou muito racionalizada, o socorro chega atrasado. É mais ou menos isso, não me lembro aqui de có ipsilíteris a frase, mas é mais ou menos isso, né? Quando a caridade é muito discutida, o socorro chega atrasado, chega tarde. Bezerra conta uma história, inclusive, na Rússia, na antiga Rússia, quando, no inverno, duas senhoras saindo de um espetáculo de música e de balé, ligado ao balé Bolshoi, e encontra um mendigo, um necessitado pedindo comida. Uma das duas senhoras se apressa e tira um casaco para cobrir o homem. A outra disse: não, esse casaco é caro demais, é muito valioso, peraí, vamos chegar em casa e a gente providencia algumas coisas para ele. E chegaram em casa, tomaram um chá, começaram a conversar e se esqueceram do sujeito. Quando a outra lembrou, então chamou um lacaio, eram mulheres da aristocracia russa com muita condição, e pediu para ir lá na carruagem e levar roupas, levar cobertores, etc. Mas quando chegou, o homem estava morto, congelado, no grande inverno que toma conta da Rússia. E aí Bezerra de Menezes comenta dizendo que quando a caridade é muito discutida, o socorro chega atrasado. O símbolo dessa viúva é alguém que não tinha muito, mas que agiu com o coração, né? Que doou com sentimento, né? Que ofertou algo. Não foi só dar algo, foi se dar. Tem uma mensagem de Humberto de Campos que é Jesus conversando com os apóstolos. Eu até gravei essa história, eu não me lembro agora o nome da história. Jesus conversando com os apóstolos, e em determinado momento ele comenta com Pedro
uma história de Irmão X, de Humberto de Campos. Ele comenta com Pedro dizendo: olha, o dinheiro que você deu, a oferta material que você distribuiu, o mantimento que você direcionou, o agasalho que você deu, o pão que você distribuiu para as pessoas, tudo isso, no fundo, você só passou de mão em mão, porque no fundo não é seu. No fundo é do Criador. Você só usa emprestado e passa adiante. Todos os recursos materiais do mundo não são nossos. Nós somos administradores. Como diz Joana, não somos donos, somos mordomos. Porque todo mundo material é transitório. Né? O próprio corpo físico não é nosso, é emprestado. E aí Jesus disse: Simão, o que é seu é aquilo que você pode dar de você mesmo, de dentro. É a paciência, é a tolerância, é a forma de falar gentil, é o perdão. Isso sim é seu. Isso você pode doar sendo seu, e quanto mais você doa, mais você tem. A paciência, a compaixão, a tolerância, a benevolência são virtudes que quanto mais você oferta, ficam com você. Em forma de tolerância consigo mesmo, em forma de bondade consigo mesmo, em forma de paz consigo mesmo. Na minha área de psicologia se fala muito em autoestima. Autoestima, se fala muito nisso. Como eu sou espírita, eu não acredito no autoestima que a pessoa fica se autossugestionando. A partir de agora eu vou ter autoestima, eu vou me achar boa, vou me achar o máximo. Não. A autoestima é um conceito complexo de como eu me enxergo. Eu só vou conseguir me enxergar melhor a partir de atitudes e escolhas que eu tome. Depois das quais eu olho para mim e gosto do que eu vejo. E que tem a ver com mudança de comportamento. Com alteração de comportamento, que me faz olhar para mim e gostar de mim e me admirar. Essa autoestima não vai ser conquistada apenas fazendo meditação. E olhe que eu sou fã de meditação, eu faço. Recorrentemente. Inclusive, ultimamente eu tenho feito meditações pequenas, encontrei um aplicativo que está me ajudando nesse sentido. Eu acho ótimo. Mas a meditação é para você relaxar, para você recarregar as baterias, para você aliviar as tensões, para você se renovar por dentro. A meditação não vai lhe dar compaixão, não vai lhe dar generosidade para com o próximo, não vai lhe dar de mão beijada de graça as virtudes do bem que você conquista no exercício, nas escolhas, nas atitudes. Atitudes diferentes, correção de comportamento que nos tornam pessoas melhores, né? E esse trecho da viúva fala disso tudo, fala dessa atitude, né? Não basta apenas mentalizar, é necessário também tentar colocar em prática.